Gravar. Bom dia. Hoje vamos iniciar a segunda aula de fertilidade do solo, que é a ciência do solo 3, e vamos estudar intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico, que será uma introdução à formação dos minerais secundários. Lembrando que na aula anterior, nós falamos a respeito da constituição do solo, assim como o assunto intemperismo é um assunto que vocês viram lá na ciência do solo 1, porém é um assunto muito importante para que a gente possa entender o comportamento do solo do ponto de vista químico, que é justamente o assunto que a fertilidade do solo se interessa, que ela se dedica, né? Então, vimos na aula passada que o solo é formado a partir de diferentes fatores de formação. Então, os solos são diferentes porque eles são formados por diferentes fatores de formação, com intensidades diferentes. O solo, propriamente dito, é aquela camada inconsolidada que recobre as rochas, formados de ar, então ele tem uma fase gasosa. O solo tem uma fase sólida, formado por constituintes minerais, constituintes orgânicos. O solo tem uma fase líquida, formada de água e sais minerais. E o solo é formado de organismos vivos. Falamos sobre isso aí anteriormente, e vamos falar mais à frente também sobre alguns aspectos dessas fases gasosa, líquida, sólida e sólida, líquida e gasosa do solo, né? Isso. Então, o que vem a ser o intemperismo? Né? O que vem a ser o intemperismo? Então, o intemperismo é a desintegração e decomposição das rochas minerais, modificando seus aspectos físicos e químicos, né? Então, vimos na aula anterior que a matéria-prima de formação do solo são as rochas. Essas rochas sofrerão transformações, desintegrações, decomposições de natureza física, química e biológica, e por isso mesmo ela vai dar origem aos constituintes do solo, né? Então, o intemperismo, né? Nós, obviamente, vamos estudar o intemperismo aqui com foco na formação do solo, na formação dos constituintes do solo. Quais são os tipos de intemperismo que nós temos? Então, nós temos o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo biológico aqui está com a interrogação pelo seguinte: os organismos vivos provocam transformações de natureza física e química nas rochas, né? Então, por isso que tem essa interrogação. Então, na verdade, o intemperismo biológico, na verdade, é um intemperismo químico-biológico e intemperismo físico-biológico, né? Então, o que vem a ser o intemperismo físico? O intemperismo físico é aquele que envolve, ele age mais no sentido de alterar o tamanho e formato dos minerais do que a sua composição, né? Então, o intemperismo físico ele vai fazer a quebra, a transformação física dos minerais das rochas, né? A transformação física dos minerais das rochas. Então, vai modificar apenas o formato e o tamanho. Como assim? Por exemplo, nós temos uma rocha, temos alguns minerais de rochas. Então, o granito ele é formado de dois minerais, feldespato, vários minerais, na verdade, né? Mas tem alguns que se destacam, como, por exemplo, o feldespato, o quartzo e a biotita. Então, são 3 minerais que compõem o granito. Se nós pegarmos esse granito, triturar esse granito e transformar esse granito em pó, quais são os minerais que vão constituir o pó do granito? Os mesmos minerais, porque nesse caso houve apenas uma transformação de natureza física nesse granito. Ele ainda vai ser constituído, né, de feldespato, quartzo e biotita, porque houve apenas uma transformação no formato e no tamanho desses minerais. Então, isso é chamado de intemperismo físico, transformação apenas de natureza física. Essa transformação de natureza física, ela pode ser física termal ou físico-mecânico, né? O que é o intemperismo físico-termal, né? Então, a rocha, quando submetida à incidência dos raios solares, ela vai aumentar a sua temperatura. Essa temperatura vai provocar dilatação nessas rochas, né? Dilatação nessas rochas. Quando essa incidência dos raios solares diminui, né, ou é interrompida, a temperatura vai diminuir, né? A temperatura diminui. Quando essa temperatura diminuir, então essa rocha vai se contrair. Então, ocorrendo a incidência de raios solares, a temperatura da rocha aumenta, ocorre dilatação. Interrupção dos raios solares,
a temperatura diminui, a rocha se contrai. Então, esse processo de dilatação, contração nas rochas vai provocar a ruptura dessas rochas. Então, essas rochas começam a se fragmentar, a se romper. Às vezes, essas fragmentações, esses rompimentos na estrutura das rochas, são rupturas microscópicas ou muito pequenas, às vezes pouco perceptível. Mas, às vezes, pode ocorrer condições como essa aqui, onde a rocha está fragmentada, está rompida, né? Então, isso aqui é o chamado intemperismo físico. Então, a rocha está se intemperizando, ela está se quebrando, se fragmentando, né? Então, isso é o chamado intemperismo físico, que é o chamado intemperismo físico termal, que nós havíamos dito, né? E existe também o intemperismo físico-mecânico, né? O que é o intemperismo físico-mecânico? Por exemplo, em algumas regiões, a água, né, ocorre a chuva, precipitação na forma de água líquida, e essa água penetra entre essas fissuras das rochas, né, provocadas pelo intemperismo físico. Essas fissuras das rochas são preenchidas pela água. Quando a temperatura diminui bastante, essa água pode se transformar em gelo. Esse gelo vai se tornar sólido, né? É a água sólida. Essa água sólida aumenta de volume. Ao aumentar de volume, nós vamos ter o aumento dessas juntas aqui, ó, né? Ou dessas rupturas das rochas, né? Então, vai provocar um efeito alavanca, vai empurrar essas paredes da rocha para um lado e para o outro. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo físico-mecânico, né? Não deixa de ser um intemperismo físico, por exemplo, uma rocha, ela se forma, né? A rocha ígnea, sedimental, metamórfica, ela se forma, e muitas vezes ela é coberta, né? Essa rocha ela está coberta por outras rochas aqui, chamadas rochas encaixantes. Se por algum motivo essa rocha encaixante ela se intemperiza, essa outra rocha aqui ela vai ficar exposta à ação das intempéries, né? Quando essas rochas estavam nessa condição, quando ela se formou nessa condição, ela estava em equilíbrio. Quando essa rocha de cima aqui se intemperiza, expõe essa outra rocha aqui, né? Então essa rocha fica uma rocha exposta, né? Então, o que vai acontecer? Essa rocha ela está submetida a uma condição que não era aquela condição de equilíbrio. E, por conta disso, essa rocha começa a se fragmentar, a se romper, né? Ocorre juntas, né? Juntas de dilatação. Essa junta de dilatação essa rocha vai se fragmentando, vai se quebrando. Então, isso é o chamado também intemperismo físico, né? Intemperismo físico dessas rochas. Agora, o intemperismo químico. O intemperismo químico compreende a decomposição química dos minerais das rochas e a síntese, neoformação de minerais secundários, né? Então, daí a importância da gente estudar o intemperismo químico, porque a partir do momento que ocorre o intemperismo químico das rochas, ocorre a formação de novos minerais nas rochas, né? Então, o intemperismo químico, né? No intemperismo químico, o que vai acontecer? As reações químicas provoca, na maior parte dos minerais, transformações que desmantelam o arranjo original dos cristais e, em consequência, desprende alguns elementos químicos, sódio, potássio, cálcio e magnésio, que estavam retidos na estrutura cristalina inicial do mineral, né? Então, o intemperismo químico, então, os minerais, né? Vocês viram lá na ciência do solo 1, que os minerais eles são formados, são caracterizados por apresentar uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Então, isso que caracteriza os minerais das rochas. Quando aquela rede cristalina se rompe, se quebra, se fragmenta devido à transformação de natureza química, vai haver o intemperismo químico, né? Vai haver o intemperismo químico. Nesse intemperismo químico pode haver a liberação desses elementos aqui, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Esses elementos, quando eles estavam na estrutura cristalina dos minerais, eles não estavam disponíveis para as plantas. A partir do momento que ocorre a ruptura da rede cristalina dos minerais, esses minerais vão se misturar vão se dissolver na água do solo, formando a solução do solo, e na solução do solo esses elementos poderão ficar disponíveis para as rochas, né? E aqui vocês entendem a diferença entre um mineral e um sal mineral, né? Os minerais, eles fazem parte da estrutura das rochas.
É aquele arranjo cristalino que faz parte da estrutura das rochas. Quando aquele arranjo cristalino se quebra, se rompe, pode ocorrer a liberação de alguns elementos da rede cristalina do mineral. Esses elementos agora vão fazer parte da solução do solo e será chamado de sais minerais. Então, os elementos químicos que estavam presos na estrutura cristalina dos minerais e indisponível às plantas, depois de ocorrido o intemperismo de natureza química, eles podem ser postos à disposição das plantas no solo. Então, isso é importante, né? A desintegração e decomposição das rochas minerais produzem novos minerais de menor tamanho, que são os minerais secundários, né? Então, os minerais secundários são formados a partir da transformação dos minerais primários. Então, vamos entender melhor isso aí daqui para frente, né? E esses minerais secundários, muitas vezes, vão fazer parte da fração argila do solo. Esses minerais, né? Os minerais secundários, formados a partir da transformação dos minerais primários, né? Vai fazer parte da fração argila do solo, né? Vai fazer parte da fração argila do solo, que é um constituinte importante do solo. Então, o principal agente de transformação química, de intemperismo químico das rochas é a água, né? Que infiltra no solo, percola as rochas, né? Se movimenta sobre as rochas, às vezes, dependendo se as rochas forem porosas, né? A água penetra no interior das rochas, provocando transformações, facilitando, né? Transformações de natureza química, né? Então, a maioria das reações químicas, das transformações químicas, do intemperismo químico, ocorre em meio aquoso. Por isso que a água é o principal agente de intemperismo químico, né? O efeito da água é intensificado pela acidificação dela, né? Devido à dissolução do CO2 da atmosfera e à presença de ácidos orgânicos. Então, a gota de água, quando ela atravessa a atmosfera, ela entra em contato com o CO2, ou mesmo no solo, a água entra em contato com o CO2. O CO2 se dissolve na água, reagindo com a água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido fraco que se dissocia rapidamente em H+, HCO3-. Esse HCO3- se dissocia em H+ e CO3-. Então, formando aqui o ânion carbonato. Então, a reação da molécula de água com o CO2 produzem íons H+. Esses íons H+, é extremamente importante no intemperismo químico. Por quê? Porque esses íons H+, ele possui um raio iônico pequeno. Por outro lado, esses elementos eles são muito reativos. O H+, ele é muito reativo. Então, ele vai entrar no lugar dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos na estrutura dos minerais, né? Na estrutura dos minerais. Por exemplo, o hidrogênio, o íon H+, pode entrar no lugar, né? O cálcio ele faz parte, ele pode fazer parte da estrutura cristalina de um mineral. O hidrogênio pode entrar no lugar do cálcio nessa estrutura cristalina. Pode entrar no lugar do sódio, pode entrar no lugar do magnésio, do potássio, do silício, do ferro e do alumínio. Só que o que acontece aqui? Aqui nós temos uma sequência, né, de mobilidade dos elementos químicos. O hidrogênio ele tem mais facilidade de entrar no lugar do cálcio. Em relação ao sódio, ele entra com mais facilidade, ele substitui o sódio com mais facilidade que o magnésio, e assim por diante, né? Então, cálcio, sódio, magnésio e potássio são elementos químicos facilmente deslocáveis pela presença do íon H+. Potássio, o deslocamento dele é intermediário, depois vem o silício, o ferro e o alumínio. Então, o que acontece? Quais são os elementos que a rocha perde primeiro, né? Os elementos que a rocha perde primeiro são aqueles que têm maior mobilidade, ou seja, são aqueles que são mais facilmente deslocados pela presença dos íons H+, como é o caso do cálcio, do sódio e magnésio, né? Quais são os elementos que se acumulam no solo após a transformação da rocha? Então, quando a rocha vai se transformando, né? Então, ocorre uma transformação mais intensa daqueles minerais ricos em cálcio, em sódio, magnésio e potássio, né?
se acumulando no solo aqueles minerais que têm maior composição de silício, ferro e alumínio, né? Então, assim, a gente vai entendendo o comportamento do solo, por que o solo tem determinados minerais em detrimento de outros, né? Porque esses minerais eles vão se intemperizar de natureza química mais rapidamente ou mais lentamente que outros, né? A decomposição dos minerais primários das rochas resulta da ação separada ou simultânea de várias reações químicas: oxidação, hidratação, dissolução, hidrólise e acidólise. Então, olha só, no estudo desses minerais, no estudo do intemperismo, na transformação dos minerais, é importante que você entenda que ocorre, como é que se formam os minerais secundários. Então, os minerais secundários se formam a partir do intemperismo físico, do intemperismo químico e biológico, né? E o que é o intemperismo químico? Quando ocorre a ruptura da rede cristalina dos minerais. Então, é importante que vocês entendam isso aí, né? Quais são os tipos de reações que acontecem? Oxidação, hidratação, dissolução, hidrólise e acidólise. Então, o que vem a ser a oxidação? Então, as reações de oxidação envolvem uma transferência de elétrons, né? Poderíamos dizer que são reações de oxirredução, na verdade, né? Então, quando o ferro perde um elétron, ele se transforma em ferro 3+, né? Quando o ferro perde um elétron, ele se transforma em ferro 3+. Por que isso acontece? Porque o elétron ele é negativo, né? O elétron é negativo. Então, se o ferro perde um elétron que é negativo, ele fica mais positivo, né? Ele fica mais positivo. Quando isso acontece, é dito que o ferro é oxidado, né? Ele se transforma de ferro 2 e ferro 3. Então, quem oxida perde elétrons, quem oxida doa elétrons. Então, o ferro 3+, doou elétrons se transformando em ferro 2+, né? Esse ferro 2+, é chamado de ferro ferroso. Transforma-se em ferro 3+, que é o ferro férrico, né? Então, quando o ferro 3+, ganha um elétron, ele se transforma em ferro 2+, né? Quando isso acontece, é dito que o ferro 3+, ele é reduzido, né? E o ferro 2+, ele é oxidado, né? O ferro se oxida, perde elétrons, né? O ferro perde elétrons, né? Agora, o ferro 3+, né? O ferro 3+, ele também pode ganhar elétrons, né? Quando ele ganha elétron, né? Ele é reduzido, então ele transforma em ferro 2+. Então, o ferro, ele tanto pode ganhar elétrons como pode perder elétrons, né? Quando ele doa elétrons, ele se oxida. Quando ele ganha elétrons, ele se reduz. Olha só, é muito comum a presença de ferro 2+ nos minerais primários, fazendo parte da rede cristalina dos minerais. Quando esse ferro 2+ é oxidado, provoca o desequilíbrio das condições anteriores. Veja bem, então o ferro 2+, quando ele doa um elétron, ele se transforma em ferro 3+. Esse ferro 3+, ele é muito diferente quimicamente do ferro 2+, apesar de ser apenas um elétron. Quando isso acontece, a rede cristalina dos minerais se desequilibra, se desestrutura, podendo provocar a ruptura dessa rede cristalina e esse mineral ele é destruído, transformando-se em outro mineral, né? Então, esse desequilíbrio pode levar à desorganização da rede cristalina e à demolição de toda a estrutura da qual o ferro 2+ fazia parte. Dessa forma, um determinado mineral ele é destruído, dando origem, muitas vezes, a um outro mineral, que é o chamado mineral secundário, né? Aqui nós vamos ter um exemplo. O importante aqui, gente, não é decorar essa reação química. O importante é que vocês entendam como é que o que é um mineral primário, o que é um mineral secundário e como ocorrem essas transformações, né? Então, existe um mineral que tem silício aqui, portanto, um mineral silicatado, que tem ferro na sua composição química, e esse mineral é chamado de olivina, né? Ou ferro-olivina. Esse mineral, em meio aquoso, o oxigênio dissolvido na água, o que pode acontecer? Esse oxigênio pode capturar o elétron desse ferro. Quando isso acontece, nós vamos ter uma oxidação desse ferro aqui. Quando isso acontece, esse ferro se transforma em ferro 3+.
Esse ferro 3+, desestrutura, desequilibra a rede cristalina da olivina. E aí essa olivina desaparece, dando origem a um outro mineral, a hematita, né? A hematita. E também originando o ácido silícico, né? Originando aqui o ácido silícico. Então, nós temos aqui o mineral primário olivina, o mineral secundário hematita, que se formou a partir da oxidação do ferro. Essa hematita, aí vem a ser importante, essa hematita é um mineral secundário. E aí o que acontece com essa hematita? Essa hematita muitas vezes está presente no solo. Essa hematita, ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros, né? Então a hematita, ela é de origem mineral, tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Portanto, a hematita é um mineral secundário e faz parte da fração argila do solo, né? Porque todo aquele constituinte mineral menor que 0,002 milímetros faz parte da fração argila do solo. Então, assim, nós entendemos como é que se forma um mineral secundário e como é que se forma um dos tipos de argila no solo. Essa argila aqui, ela não tem silício na sua composição química. Então, é uma argila não silicatada. Ela é um óxido de ferro, né? Ela é um óxido de ferro. Outra maneira, né, de a gente explicar o intemperismo químico por meio da oxidação é o seguinte: existe um mineral primário, porque faz parte das rochas, né? Esse mineral primário existe esse mineral chamado piroxênio. Esse piroxênio é um mineral que tem silício na sua composição química. Então, ele é um mineral silicatado, né? Ele é um mineral silicatado. Esse ferro do piroxênio, ele pode ser oxidado, né? Então, esse ferro do piroxênio é ferro 2+. Na presença do oxigênio, ele se oxida, né? Ele se oxida. E ele reage com a água, formando FeOOH, que é um mineral chamado goethita. Então, ele é um oxi-hidróxido de ferro, né? Então, temos a formação de um mineral secundário, que é a goethita. Então, aqui nós tivemos o mineral primário, piroxênio, originando o mineral secundário, né? E isso aconteceu por meio de um processo de oxidação. A goethita, né? A goethita é um mineral que está presente no solo. Essa goethita é um mineral secundário, tem tamanho menor que 0,002 milímetros e faz parte, portanto, da fração argila do solo, né? Então, a goethita faz parte da fração argila do solo. Essa goethita é responsável pelas cores amareladas do solo, né? Assim como a hematita que nós vimos aqui anteriormente, ela é responsável pelas cores vermelhas do solo, né? Então, hematita e goethita são minerais secundários que fazem parte da fração argila do solo. São argilas não silicatadas. Hematita é responsável pela cor vermelha, goethita é responsável pelas cores amarelas do solo, né? Isso aqui é uma revisão daquilo que vocês viram lá na Ciência do Solo 1, né? Isso aí para mostrar também que a ciência do solo 1 ela não está separada da ciência do solo 2, nem está separada da ciência do solo 3, nem separada da ciência do solo 4, e não está separado do ecossistema. Então é importante que vocês façam essa inter-relação, né? Pode acontecer também transformação dos minerais das rochas por meio da hidratação, né? Hidro, água. Então isso aí é um intemperismo, né? Uma das reações do intemperismo químico que está também envolvido com a água. Então, a hidratação consiste na incorporação da molécula de água à estrutura do mineral, formando um novo mineral, né? A água, a molécula de água, ela é uma molécula polar, né? Ela tem um polo positivo e um polo negativo. E muitas vezes ela se incorpora à estrutura do mineral justamente porque esses polos positivos e negativos são atraídos, né, por algum átomo que está na estrutura do mineral. Então, o átomo é mais eletronegativo, ele atrai o polo positivo da molécula de água. O mineral, ele tem algum elemento mais eletronegativo, ele vai atrair o polo negativo da água. E quando isso acontece, nós vamos ter uma hidratação do mineral. Exemplo, o sulfato de cálcio
ele forma um mineral chamado anidrita. Essa anidrita ela tem um determinado comportamento físico e um determinado comportamento químico. Essa anidrita ela pode ser hidratada na presença da molécula de água. Quando isso acontece, nós vamos ter o sulfato de cálcio diidratado, o gipso, né? O sulfato de cálcio diidratado. Esse sulfato de cálcio diidratado, ele vai ter um outro comportamento físico e químico. Portanto, ele já não é o mesmo, não é a mesma anidrita anteriormente, é o gipso, né? Podemos considerar também que a hematita, ela pode se transformar em guetita, quando a molécula de hematita se hidrata, né? A molécula de hematita se hidrata, dando origem à guetita. Uma outra reação química é a chamada dissolução. Uma outra reação química do intemperismo é a dissolução. Então, a dissolução consiste na solubilização completa de alguns minerais. Os carbonatos, por exemplo, são minerais muito suscetíveis a esse tipo de reação. Então, o carbonato de cálcio, ele pode se dissolver na presença da molécula de água, dando origem a Ca2+, CO3, 2-. Né? Então, ocorreu a dissolução. Então, em se tratando de água pura, a dissolução dos carbonatos é mínima. Entretanto, se houver CO2 dissolvido na água, ocorre a seguinte reação. Então, o carbonato de cálcio, né, ele se dissolve com mais facilidade na presença de água, quando você tem na água dissolvido CO2, né? Então, a água dissolvida em CO2, ela forma o ácido carbônico, como nós vimos anteriormente, né? E aí, a dissolução do carbonato de cálcio fica facilitada, né? Formando o bicarbonato de cálcio. Um outro tipo de reação química extremamente importante é a hidrólise, né? O que é a hidrólise? Então, a hidrólise é uma reação química entre os íons H+, e cátions do mineral. E esses íons H+, eles são provenientes da ionização da água. Então, a molécula de água se quebra, originando íons H+, e íons OH-, né? Então, quando isso acontece, nós vamos ter a quebra da molécula de água. Então, a lise, a quebra da molécula de água, chamada hidrólise. Quando isso acontece, como nós falamos anteriormente, né? O íon H+ entra nas estruturas dos minerais, deslocando principalmente cátions alcalinos, potássio e sódio, e alcalinos terrosos, cálcio e magnésio, que são liberados para a solução, né? Então, quando isso acontece, nós vimos que então a molécula de água se quebra, originando íons H+. Esse íons H+, como falamos anteriormente, ele é extremamente reativo. Ele pode entrar no lugar de potássio, cálcio, magnésio e sódio, provocando a ruptura da rede cristalina dos minerais. Quando isso acontece, nós vamos ter o intemperismo químico. Então, a estrutura do mineral na interface sólido-solução de alteração acaba sendo rompida, liberando silício e alumínio na fase líquida, né? Então, você tem uma rocha, por exemplo, o granito, né? Então, o granito começa a se intemperizar na sua superfície, justamente na interface daquele sólido com a solução, né? Com o meio onde ele está. Esses elementos podem recombinar-se, resultando na neoformação de minerais secundários, né? Então, quando a rede cristalina dos minerais se rompe, então esse mineral é destruído, mas esses produtos dessa reação podem se reorganizar formando novos minerais, né? Como, por exemplo, existe um mineral chamado feldspato, né? Existe um mineral denominado feldspato. Esse feldspato, em contato com a molécula de água hidrolisada, ou seja, em contato com os íons H+ e OH-, o que acontece? O íon H+ pode entrar no lugar do potássio. Quando isso acontece, nós vamos ter a ruptura, o desaparecimento do feldspato. E aí forma essa estrutura intermediária. Essa estrutura intermediária, ela pode reagir com a água, originando um outro mineral chamado caulinita. Então, essa caulinita ela é um mineral secundário já mais estável, né?
Essa caulinita é um mineral secundário. Essa caulinita, ela é originária da transformação dos minerais das rochas. Essa caulinita ela pode ter tamanho menor que 0,002 milímetros. Então, essa caulinita faz parte dos minerais secundários, mas faz parte também da fração argila do solo. E ela vai ser uma argila silicatada, uma argila que tem silício. Se as condições climáticas favorecerem, né? Se as condições climáticas favorecerem, essa caulinita pode perder o silício, né? Como acontece aqui, ó, a caulinita, na presença de água, perdeu o silício, originando esse outro mineral aqui, a LOH3, que é gibsita, que é um segundo mineral chamado gibsita. Essa é um segundo mineral secundário chamado gibsita. Então, essa gibsita é um mineral secundário, originário da caulinita, que também era um mineral secundário, né? Essa gibsita, ela não tem silício na sua composição química, então é um mineral não silicatado. Por outro lado, essa gibsita, ela tem tamanho, nos estudos que são efetuados de ciência do solo, observa que essa gibsita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Então, essa gibsita faz parte também da fração argila do solo. Então, uma argila não silicatada. Então, aqui mostrando justamente como é que acontece esse processo de hidrólise, né, do feldspato. Então, você tem a molécula de água, né, a água, em contato com o CO2, essa molécula de água se hidrolisa, podendo reagir com o feldspato, originando caulinita e gibsita, né? Então, um processo de natureza química, né? Lembrando que nós estamos estudando intemperismo químico. Outro tipo de intemperismo que nós temos é a acidólise. Ela não é muito comum nas nossas condições, né? Mas ela também acontece. Então, a acidólise é o quê? É a reação de decomposição de minerais que ocorre em ambientes de clima frio, onde a decomposição da matéria orgânica ela é incompleta, formando uma grande quantidade de ácidos orgânicos que diminui muito o pH das águas, né? Um pH menor que 5, podendo chegar a um pH menor que 3. E aí o pH da água se torna extremamente ácido, uma grande concentração de íons H+, grande capacidade dos íons H+, reagirem transformando os minerais. Então, nós vamos ter a chamada acidólise, né? Então, como a acidólise ocorre em um meio bastante ácido, as rochas que sofrem acidólise total geram solos constituídos praticamente apenas de minerais primários mais insolúveis, como o quartzo, né? Então, o quartzo é um mineral silicatado que tem dificuldade de sofrer transformações de natureza química, né? E isso aí vocês viram lá na Ciência do Solo 1, a gente vai falar rapidamente aqui com vocês sobre isso, né? Então, aqui tem um outro exemplo de transformação química, né? Então, existe um mineral primário denominado mica. Essa mica, ela pode sofrer transformação de natureza química. Os íons H+ podem entrar aqui no lugar do potássio. Esse potássio, então, ele vai para a solução, né? Esse potássio vai para a solução, podendo ser absorvido pelas plantas e podendo também ser lixiviado, né? Então, o que vem a ser o processo de lixiviação? O processo de lixiviação é o processo de infiltração da água no solo, levando com ela os sais minerais, né? Então, a solução do solo, ela pode se movimentar no perfil do solo e, quando isso acontece, ocorre transporte de nutrientes no perfil do solo, né? Então, a movimentação de substâncias no perfil do solo, a movimentação, a saída de determinados elementos do perfil do solo. Então, isso é denominado lixiviação. Então, a intemperização da mica pode originar um outro mineral chamado vermiculita, né? Esse mineral secundário aqui, a mica, é um mineral primário, pode dar origem a um mineral secundário denominado vermiculita. Essa vermiculita é um mineral secundário que tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Então, a vermiculita faz parte da fração argila do solo, né? Essa argila ela tem silício, então é uma argila silicatada. Aqui nós temos 2 lâminas de silício para uma lâmina de alumínio. Então, essa vermiculita aqui é chamada argila silicatada do tipo 2:1.
porque ela tem 2 lâminas de silício para 1 lâmina de alumínio, né? E aí, dependendo das condições climáticas, né, se as temperaturas forem muito elevadas, presença de água, o intemperismo avança, né? O intemperismo avança. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa vermiculita, ela pode ser destruída, né? Então, essa lâmina de silício aqui, aos poucos, ela pode ser destruída e o silício vai para a solução. Os produtos dessa reação se reorganizam, podendo dar origem a um segundo mineral secundário aqui, que é a caulinita, né? Como assim, como também nós vimos ali a formação da caulinita a partir do feldespato. Essa caulinita, ela é um mineral secundário, que tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Essa caulinita faz parte da fração argila do solo. É uma argila que tem silício, então ela é uma argila silicatada. Essa argila silicatada é formada de uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. Então, ela é uma argila silicatada do tipo 1:1. Essa caulinita, se as condições climáticas forem ricos também, um ambiente onde você tem elevadas temperaturas, elevadas precipitações por um período muito prolongado, a caulinita também pode ser destruída, ela pode sofrer um intemperismo químico. Então, pode acontecer aos poucos a quebra dessa lâmina aqui de silícios, né? E aí ela perde essa lâmina de silício, dando origem a um terceiro mineral secundário chamado gibsita, né? Então, essa gibsita, ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros, faz parte da fração argila do solo, portanto, porque ela é de origem mineral, e é uma argila que não tem silício, então é uma argila não silicatada, né? Uma argila não silicatada. E aqui é importante a gente observar, né, que as condições climáticas muitas vezes determinam a presença de uma maior ou menor proporção de determinados argilas no solo, né? A concentração de determinadas argilas no solo. Então, quando nós estivermos falando de minerais secundários, especificamente sobre a fração argila do solo, nós vamos retornar a esse tema aqui, né? Mas aí, como vocês já viram o processo de transformação dos minerais primários, fica mais fácil você entender o comportamento das argilas no solo e da onde que elas vieram, qual foi a origem dessas argilas, né? Então, nós vimos o intemperismo físico, o intemperismo químico, agora vamos falar do intemperismo biológico. O que é o intemperismo biológico? Então, são chamados de intemperismo biológico os processos de intemperismo das rochas provocados, causados por organismos vivos ou por fatores biológicos, né? O papel dos organismos vivos é determinado pela sua capacidade de assimilar vários elementos da rocha em processos de alteração e de produzir em seu metabolismo agentes químicos, por exemplo, ácidos orgânicos, né? Então, as rochas, elas podem ser colonizadas por micro-organismos, pode ser colonizada por fungos, pode ser colonizada por bactérias. Essas rochas, esses micro-organismos, eles precisam de elementos químicos para o seu crescimento e desenvolvimento. E muitas vezes vão buscar esses elementos químicos na superfície das rochas, né? E para quebrar a rede cristalina dos minerais, esses organismos vivos muitas vezes eliminam substâncias, né? Substâncias que vão quebrar a rede cristalina dos minerais. Quando isso acontece, nós vamos ter o intemperismo biológico. Os organismos quebram a rede cristalina dos minerais para obter alguns elementos químicos que são importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Nós podemos ter, dentro do intemperismo biológico, nós temos o intemperismo físico, biológico e químico biológico. O intemperismo físico biológico pode acontecer devido a processos de natureza física causada por organismos vivos, como podemos citar a pressão de crescimento de raiz no caso dessas estarem ocupando fendas nas rochas, né? Como assim? Então, aqui nessa fenda dessa rocha existe matéria orgânica. Uma semente levada pelo vento, levada por um inseto, levada por um passarinho, se depositou nessa fenda dessa rocha, né? E aí, aqui na fenda dessa rocha tem matéria orgânica.
tem água, essa plantinha começou a crescer e se desenvolver. À medida que essa planta começa a crescer e se desenvolver, o seu sistema radicular também cresce e se desenvolve. À medida que esse sistema radicular cresce e se desenvolve, vai pressionando a parede dessa rocha aqui, separando essa rocha, aumentando a fenda dessas rochas. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo físico-biológico. Então, foi uma transformação de natureza física provocada por um organismo vivo. Aqui, no caso, a planta, né? A planta. Então, aí um detalhe também de uma planta atuando sobre essas condições. Então, aqui, ó, mostrando aqui diferentes plantas crescendo sobre as fendas das rochas, né? Provocando intemperismo de natureza física e intemperismo de natureza química, né? Olha aqui, ó, a raiz crescendo aqui na fenda dessas rochas, provocando o aumento dessas fendas. Então, nós temos aqui o intemperismo físico-biológico. Então, os processos de natureza químico-biológica são muito mais importantes que os de natureza físico-biológica, né? Então, as transformações de natureza química provocadas pelos organismos vivos são mais intensas do que aquelas transformações de natureza física, né? Então, nós vamos falar agora do intemperismo químico-biológico. Então, como processo de natureza químico-biológica, destaca-se processos nos quais vegetais superiores promove a dissolução química das rochas através de substâncias ácidas produzidas pelas suas raízes e assimilam elementos tais como potássio, sódio, cálcio, alumínio, ferro, etc., existentes nos minerais das rochas, né? Então, as raízes das plantas, elas podem eliminar substâncias ácidas, então substâncias ricas em H+, e, por outro lado, essas substâncias produzem, elas absorvem substâncias como cálcio, sódio, alumínio e ferro. Quando isso acontece, nós vamos ter a ruptura da rede cristalina dos minerais das rochas, provocada pelo ácido produzido pelo organismo vivo, e, então, portanto, nós vamos ter um intemperismo de natureza químico-biológico, né? Químico-biológico. Os primeiros estágios de decomposição biológica de rochas são associados com micro-organismos, fungos e bactérias, que preparam a rocha para o ataque químico seguinte, promovido por líquens, algas e musgos, sendo os últimos estágios associados com vegetais superiores, né? Então, aqui nós temos uma rocha. Essa rocha está colonizada por líquens, né? Então, líquens é uma associação entre bactérias e fungos. Essas bactérias, esses fungos, para crescerem e se desenvolverem, precisam de sais minerais, precisam de cálcio, magnésio e potássio. Então, eles estão absorvendo esses nutrientes aqui das rochas, né? Eles estão absorvendo esses nutrientes das rochas. Quando isso acontece, a rede cristalina dos minerais das rochas começa a se romper, começa a se transformar. Então, nós vamos ter um intemperismo de natureza químico-biológico, né? Intemperismo químico-biológico. E como foi dito no texto anterior, essas transformações de natureza químico-biológica preparam o ambiente para a ação de outros organismos vivos, né? Então, aqui nós temos os musgos atuando na fenda dessas rochas, temos um outro vegetal aqui superior, que tem raízes desenvolvidas, também penetrando aqui no interior dessas rochas, então provocando transformações de natureza física e de natureza química, né? Então, observe que os fenômenos, o intemperismo físico, químico e biológico, ele acontece, né? O intemperismo químico, físico e biológico, acontece, todas essas transformações, elas acontecem, pode estar acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, sincronicamente, né? Essas transformações podem acontecer ao mesmo tempo. Então, os minerais, né, eles podem se intemperizar mais rapidamente ou mais lentamente, né? Então, os minerais apresentam diferenças quanto à resistência ao intemperismo. E assim também as rochas de diferentes composições apresentarão diferenças na intensidade das suas transformações, né? Lá na ciência do solo 1, vocês viram a classificação dos minerais silicatados, né? Então, nós temos nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos, né? Então, vocês viram lá na ciência do solo 1 que aqueles minerais, os nesosilicatos, né?
eles não têm nenhum compartilhamento de oxigênio, né? Não tem nenhum compartilhamento de oxigênio. Os filosilicatos, eles compartilham o oxigênio aqui da base. E os tectosilicatos compartilham os 4 oxigênios, né? Vocês viram lá na ciência do solo 1 que os minerais silicatados são caracterizados por apresentar o tetraedro de silício, que é essa estrutura aqui. Então, esse tetraedro ele pode formar minerais, pode se organizar, se juntar a outros tetraedros formando os minerais, sem nenhum compartilhamento de oxigênio ou com os 4 oxigênios compartilhados. Quando ele não compartilha nenhum oxigênio, esses minerais eles estão mais suscetíveis ao intemperismo, né? Estão mais suscetíveis ao intemperismo. Quando eles compartilham os 4 oxigênios, esses minerais estão mais resistentes ao intemperismo, né? Os filosilicatos, eles compartilham, né, os 3 oxigênios da base. Exemplo de filosilicatos: a biotita e a mica, né? A biotita é a mica preta, a mica branca é a muscovita ou malacacheta. Esses minerais silicotados, os filosilicatos, eles se intemperizam, dando origem às argilas silicatadas, né? Dando origem às argilas silicatadas. Os tectosilicatos, como os 4 oxigênios são compartilhados, eles apresentam elevada resistência ao intemperismo, né? Exemplo de tectosilicato, o quartzo. O quartzo ele não sofre intemperismo de natureza química na natureza. Ele vai se quebrando, vai se fragmentando. Ele sofre apenas intemperismo de natureza física, né? Então, ele vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, o quartzo vai se quebrando, até chegar ao tamanho da areia. Então, a fração areia do solo é formada principalmente de mineral quartzo, né? Onde os 4 oxigênios são compartilhados. É importante dizer o seguinte: aqui dos nesosilicatos até os tectosilicatos, diminui a presença de metais, né? Esses metais podem ser metais alcalinos terrosos, como é o caso do sódio, do potássio, do cálcio, do magnésio, né? Então, aqui, quando a gente caminha dos nesosilicatos até os tectosilicatos, a presença desses metais alcalinos terrosos diminui, de tal forma que o quartzo é um mineral onde os 4 oxigênios são compartilhados, e quando esse mineral ele se intemperiza, ele não fornece nenhum elemento químico importante para a natureza. Então, isso é interessante a gente entender isso, né? Então, solos arenosos, de uma maneira geral, são pobres em nutrientes, né? São pobres em nutrientes. Por quê? Porque o mineral quartzo é o que predomina no solo arenoso. E esse mineral quartzo não tem elementos químicos importantes para serem cedidos para a planta. Aqui alguns exemplos desses minerais, né? Olivina é um exemplo de nesosilicato, hemimorfita, sonosilicato, ciclosilicatos, turmalina. Inosilicatos também você tem os grupos dos piroxênios, né? Os anfibólios, né? Ciclosilicatos, a turmalina, inosilicatos, os piroxênios, anfibólios, filosilicatos, a mica, né? As micas, mica preta, mica branca, como havia dito para vocês. E os tectosilicatos, exemplo, o feldspato e o quartzo, né? E o quartzo. Lembrando que o processo de intemperismo, né? O processo de intemperização, quando ocorre uma intemperização, nós temos a ação dos fatores de formação do solo. Então, a rocha, como nós vimos, ela se transforma quimicamente, fisicamente, biologicamente. Então, os principais agentes de intemperismo químico é a água que está presente aqui no clima. E a temperatura acelera a velocidade das transformações químicas. Então, quanto maior é a temperatura, mais intenso é o intemperismo. Então, ambientes de clima tropical, ambientes que têm temperaturas elevadas, precipitações constantes, as transformações de natureza química, elas são mais constantes, são mais intensas, né? São transformações mais intensas. Então, por isso que então, você tem aqui esses fatores de formação do solo interferindo lá no intemperismo de natureza física, química e biológica. E aquelas transformações não são transformações
para que elas possam ser percebidas, é necessário um tempo significativo. Como nós vimos, ocorre um intemperismo biológico provocado pelos organismos vivos. E aquelas transformações também dependem do relevo. Então, esses fatores estão interrelacionados, né? Então, aqui mostrando exatamente aquilo que nós falamos, né? Então, a rocha vai sofrer intemperismo químico, físico e biológico, e para que aqueles minerais secundários dê origem a um solo é necessário um tempo, né? Necessário um tempo. E o maior ou menor acúmulo, né, de solo formado vai depender também das condições de relevo. Então, existe um conceito na ciência do solo de solos jovens e solos velhos, né? O que é um solo velho? Então, ou o que é um solo jovem? Então, solo jovem é um solos jovens mostram, entre outros atributos, minerais primários provenientes da rocha de origem, guardando de forma inequívoca as características desta. Ou seja, ambientes onde o intemperismo é pouco intenso, você vai ter a formação de minerais primários, vai ter a formação de minerais secundários e vai ter no solo também minerais primários. De tal forma que esse solo ele tem características muito parecidas com a rocha de origem. Então, isso caracteriza um solo jovem, né? Então, solo jovem. Então, se eu tenho uma rocha rica em cálcio, se o solo é jovem, esse solo vai ser rico em cálcio. Se a rocha ela é rica em magnésio, se o solo é jovem, se o solo é pouco intemperizado, o solo também vai ser rico em magnésio. Então, isso caracteriza o solo jovem. Então, ele tem algumas características que se assemelham à rocha de origem. Por outro lado, à medida que o solo se intemperiza, à medida que o solo vai se intemperizando, e essa intemperização é cada vez mais intensa, o solo vai perdendo as características do mineral de origem, né? Então, por exemplo, o solo vai se transformando, ele vai formando minerais secundários, vai acontecendo o processo de lixiviação, como nós falamos. A lixiviação é quando ocorre a água infiltra no solo e ela carrega com ela os sais minerais, né? Quando isso acontece, nós vamos ter a lixiviação. E aí o que acontece? O solo vai se empobrecendo, né? Vai se empobrecendo. Então, esse é o processo de lixiviação. Então, os solos muito intemperizados, geralmente são solos que sofreram um processo de lixiviação muito intensa. Com isso, o solo fica muito diferente da rocha que lhe deu origem, né? É isso que nós vamos ver nesse texto aqui agora. Mesmo em solos muito intemperizados, persistem heranças das rochas de origem. Porém, algumas características da rocha de origem permanecem no solo, mas algumas podem desaparecer, né? Por exemplo, isso pode acontecer em solos, os latossolos roxos, né? Latossolos roxos, hoje, atualmente, eles são chamados solos eutroférricos, né? Então, os solos eutroférricos, eles são originados de rochas basálticas. Então, essas rochas basálticas, elas se transformam, sofrem um processo de intemperização muito intenso, mas, no entanto, essas rochas, elas vão dar origem a um solo vermelho, né, de coloração vermelha intensa, por isso é chamado, antigamente eram chamados latossolos roxos, e esses solos ainda guardam uma característica da rocha de origem. Qual é? Esses solos são ricos em óxido de ferro, né? No entanto, né, quando o intemperismo está atuando continuamente sobre o solo, ele tende a homogeneizá-los, né, torná-los, né, mesmo solos formados de rochas diferentes, quando o intemperismo é muito intenso, eles podem dar origem a solos com características muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Isso ocorre devido ao quê? À intensidade do intemperismo. Então, a intensidade do intemperismo pode homogeneizar os solos. Então, solos formados de rochas, nós podemos ter o mesmo tipo de solo formado a partir de rochas diferentes, né? Porque o intemperismo foi muito intenso. Então, aqui é uma rocha exposta, sofrendo um intemperismo físico, químico e biológico, né? Então, como nós acabamos de falar, né? A ação do intemperismo físico, químico e biológico pode ir empobrecendo o solo, né? E
essas imagens aqui, elas fazem parte do livro do Igor Lepech, né? O que o Igor Lepech quer mostrar com essa imagem? Então, você tem um solo, né? Um solo inicial, um solo e os tipos do início do intemperismo da rocha. Então, a rocha começa a se intemperizar, a rede cristalina dos minerais começa a se romper, hidrogênio entra no lugar do cálcio, do magnésio, do potássio, e aí o que acontece? Esse cálcio, magnésio e potássio vai para a solução do solo. Então, o solo, no primeiro momento, ele é rico em algum, dependendo do tipo da rocha, obviamente, né? Esse solo ele é rico nesses elementos químicos, né? Esse solo é rico nesses elementos químicos. À medida que o intemperismo vai avançando, a presença de um ambiente com pouca chuva, o que acontece? A lixiviação é pouco intensa, né? Então, à medida que vai chovendo, a rocha vai se intemperizando, precipitações pouco intensas, vai acontecendo a lixiviação. Essa lixiviação, inicialmente, ela é pouco intensa, né? Essa lixiviação é pouco intensa, então ocorre perda de sais minerais, porém, essa perda é pouco intensa. Porém, à medida que esse intemperismo vai avançando, à medida que o intemperismo vai avançando, vai ocorrendo uma perda significativa dos sais minerais que estão presentes na solução do solo, justamente porque o intemperismo foi intenso, a lixiviação foi intensa também, né? A lixiviação foi intensa, tá? De tal forma que você vai ter, né, no solo o acúmulo de ferro, principalmente minerais ricos em ferro e alumínio, né? Como é o caso dos óxidos de ferro e os óxidos de ferro e alumínio, né? Eles vão predominar no solo à medida que o intemperismo vai avançando, né? Porque ele forma minerais, né, com estruturas mais resistentes à ação do intemperismo, ou em equilíbrio com essa nova condição. Então, isso aqui é a imagem que vocês veem lá no livro do Igor Lepech, né, mostrando a influência do intemperismo nos processos de lixiviação, perda de nutrientes, né? E aí, vamos ver uma questão muito importante para a gente finalizar, para a gente completar esse assunto aqui, e foi por isso justamente que nós fizemos essa revisão lá da ciência do solo 1, para entender alguns aspectos importantes aqui, para responder essa questão. Os solos brasileiros, eles são muito intemperizados ou pouco intemperizados, né? Então, é muito importante para responder essa questão, você faça a resposta completa, né? Então, os solos brasileiros, eles são muito intemperizados ou pouco intemperizados. Então, os solos brasileiros sofreram um processo de intemperismo muito intenso. Lembrando que intemperismo, o que é o intemperismo? Intemperismo refere-se ao processo de transformação, modificação das rochas. Essas transformações podem ser de natureza física, química ou biológica. Como nós estamos em uma região tropical, regiões que você tem intensidade pluviométrica, as chuvas muitas vezes são muito intensas, as chuvas ocorrem por um período prolongado e durante todos os anos esse processo vai se repetindo, durante centenas, dezenas de anos. Nós estamos em uma região tropical, uma região de alta incidência solar. Então, nós estamos em uma região de elevada precipitação, presença de água constantemente e temperaturas elevadas. A água é o principal agente de intemperismo. Então, os nossos solos sofrem um processo de intemperização muito intensa, né? Os nossos solos sofrem um processo de intemperização muito intensa, portanto, os nossos solos são bastante intemperizados. Qual a consequência disso, né? A consequência dos solos serem muito intemperizados é que o processo de transformação das nossas rochas são muito intensas. Então, normalmente, a maioria dos nossos solos, os solos que predominam na nossa região, que são os latossolos, eles geralmente são solos bastante profundos, né? São solos bastante profundos. Como o processo de intemperismo também é muito intenso, esses solos sofreram um processo de lixiviação muito intenso, ocorreu uma perda intensa de sais minerais. Portanto, esses solos, eles são solos bastante lixiviados. Então, são solos pobres em nutrientes, né? Pobres em nutrientes, são consequências do intemperismo. Esses solos profundos, bastante intemperizados, pobres em nutrientes, normalmente são chamados solos velhos, né? Solos velhos, solos antigos, né? Então, esse é o conceito de solo velho, solo antigo, solo novo lá da ciência do solo 1, que tem, né, essa conceituação de solo velho, solo antigo, ele tem uma percepção diferente da percepção que o agricultor tem, né?
Então, para profissional da ciência agrária, solo velho, solo novo, é diferente da concepção do agricultor, né? Mas finalizando essa questão, né? Finalizando, só para a gente finalizamos aí essa questão dos solos brasileiros. Então, os solos brasileiros são muito intemperizados, né? Os solos brasileiros são muito intemperizados, porque o intemperismo envolve transformação de natureza física, química e biológica das rochas. Essas transformações dependem da presença dos organismos vivos, da presença de temperatura, da presença de umidade. As nossas condições ambientais favorecem o crescimento dos organismos vivos, porque você tem água em abundância, tem temperaturas em abundância. Então, as transformações de natureza química acontecem com bastante intensidade nas regiões tropicais. Por conta disso, as transformações das rochas são muito intensas, o solo se aprofunda. A lixiviação também é intensa, então o processo de remoção de sais minerais pela água que se filtra também ela é intensa. Então, por consequência disso, os nossos solos também são solos pobres em nutrientes, né? E aí a gente passa para aquele assunto que nós estávamos falando, né? Que são solos jovens, o que são solos velhos e antigos. Então, aqui você tem uma concepção diferente da concepção que os agricultores tinham, né? O que é um solo jovem? Então, um solo jovem é um solo pouco intemperizado. É um solo que ainda guarda algumas características da rocha de origem, né? Se a rocha de origem é rica em cálcio, o solo vai ser rico em cálcio. Se a rocha de origem é rica em magnésio, o solo é rico em magnésio. Por quê? Porque o solo ainda está se formando, não houve perdas por lixiviação muito intensa. Por outro lado, um solo velho, um solo antigo, é um solo bastante intemperizado, geralmente um solo bastante profundo, um solo que sofreu lixiviação muito intensa. Então, ele pode ser muito diferente da rocha que deu origem. Que ele deu origem. Por exemplo, a rocha rica em cálcio, ela necessariamente não vai dar origem a um solo rico em cálcio. Por quê? O solo pode perder esse cálcio durante o seu processo de formação, né? Então, rochas ricas necessariamente não originam solos ricos, né? Por conta do processo de intemperização, lixiviação. Então, como havíamos dito, solos jovens mostram, entre outros atributos, minerais primários provenientes da rocha de origem, guardando de forma inequívoca as características deste. Então, você pode encontrar nos solos minerais com as mesmas características que eles tinham lá na rocha de origem, né? Solos ricos em minerais primários são solos jovens, né? Aí, respondendo que, de uma maneira geral, os solos brasileiros são muito lixiviados ou pouco lixiviados. Então, os solos brasileiros sofreram um processo de lixiviação muito intensa, né? Porque geralmente são solos bastante intemperizados, são solos profundos, solos que estão numa região tropical, solos que sofreram um processo de ter a água infiltra no solo, carregando sais minerais com grande intensidade. Então, os nossos solos são muito lixiviados. Por consequência disso, de uma maneira geral, os solos brasileiros são pobres em nutrientes ou ricos em nutrientes? Os solos brasileiros são pobres em nutrientes, né? Justamente por esse processo que nós já acabamos de dizer. Uma coisa está relacionada à outra. Solos brasileiros são muito intemperizados, porque estão numa região tropical, temperaturas elevadas, precipitações intensas e constantes, né? Isso provoca uma transformação intensa dos minerais das rochas. Esses minerais das rochas liberam sais minerais, esses sais minerais são lixiviados constantemente, né, durante centenas, dezenas, milhares de anos. Os sais minerais são perdidos e aí a planta não tem aqueles elementos que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento, porque eles foram lixiviados. Então, os nossos solos são pobres em nutrientes, né? Alguns pesquisadores, alguns livros, né, eles não gostam muito desse conceito de solo pobre e solo rico, né? Porque isso menospreza o solo e, por conta disso, muitas pessoas, muitos agricultores, eles podem manejar o solo de maneira adequada, já que é um solo velho, um solo antigo, um solo pobre, ele pode ser trabalhado de qualquer maneira, mas não é esse o propósito da gente trabalhar esse tema. A gente utiliza esse tema aqui de solo velho, solo antigo, solo intemperizado, para facilitar o entendimento de vocês, estudantes, e também porque muitas vezes vocês vão ouvir essas expressões em algumas palestras, né? Mas, na verdade, nós temos solos pobres em nutrientes, mas em função da dinâmica do ambiente, da presença dos vegetais, da presença dos organismos vivos, dos chamados ciclos biogeoquímicos, nós vamos ter solos pobres em nutrientes, porém o ecossistema, muitas vezes, onde esses solos estão, são
ambientes ricos, né, que promovem a ciclagem desses nutrientes, mantendo um equilíbrio dinâmico, mantendo a vida, mantendo diferentes espécies vegetais, diferentes espécies animais, né? Então, os solos do Cerrado são considerados solos muito antigos, solos muito intemperizados, né? Mas, no entanto, você tem um ambiente bastante rico, né? Onde você tem uma grande diversidade de plantas, uma grande diversidade de animais, que são mantidos justamente pela ciclagem dos nutrientes, né? Você tem plantas com sistema radicular profundo, que consegue capturar a grandes profundidades nutrientes que foram perdidos. Então, há uma reposição desses nutrientes nesse sistema constantemente, né? Então, é importante que nós observamos essas questões. Agora, quando você desmata uma área, queima aquela vegetação, os nutrientes que estavam retidos, que estavam armazenados na estrutura das plantas, na estrutura dos animais, aí sim ele é perdido com grande intensidade. Então, um processo que deve ser observado para que nas nossas práticas agrícolas nós possamos incluir elementos da natureza nos nossos sistemas, sobretudo esse processo de ciclagem dos nutrientes, né? Por meio da inserção de árvores no sistema, né? E plantas que têm diferentes estruturas de copa e diferentes estruturas de raiz. Ok? Então, aqui é um exemplo de solo jovem, de solo antigo. Então, aqui nós temos um solo jovem, né? Então, nós temos aqui pedaços de rochas aqui na superfície. Matacões, calhaus e cascalhos na superfície do solo, né? Pedaços de rocha, fragmentos de rocha. Então, esse solo aqui está começando o processo de intemperização, né? Então, você tem aqui as rochas aqui presentes aqui também, nesse ambiente, né? Você observa aqui, por meio da vegetação, que esse é um solo aqui, de clima seco. Por isso, aqui, a presença de cactos aqui. Então, isso demonstra que esse solo está num processo lento de transformação, um solo jovem, né? Ele guarda algumas características das rochas de origem. Por outro lado, aqui nós temos um perfil de solo profundo, né? Um perfil de solo profundo, bastante intemperizado. Então, aqui nós temos um exemplo de um solo velho, um solo antigo, né? É importante também, não é o assunto especificamente dessa aula, mas é importante que, por meio dessa aula, a gente entenda, né, por meio da intemperização, da presença das rochas, formação dos minerais primários, minerais secundários, nós começamos a entender também o processo de rochagem, né? Então, os elementos químicos que estão presentes no solo, chamados sais minerais, cálcio, potássio, magnésio, ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro, de onde vieram esses elementos? Esses elementos vieram do processo de transformação das rochas, né? Nos nossos solos, parte desses elementos eles são lixiviados, tornando os solos mais pobres. Então, quando você pratica uma agricultura comercial, muitas vezes, mesmo que seja uma agricultura de base ecológica, há necessidade de reposição desses nutrientes, né? E existe uma técnica chamada rochagem, né? A utilização de pós de rocha, né? Que são chamados também remineralizadores, né? São chamados remineralizadores. Então, como é que se justifica a utilização dos remineralizadores no solo? Por que existe a rochagem? Então, as rochas, o solo, os elementos químicos importantes existentes no solo provêm das rochas. Logo, se você utilizar pós de rocha no solo, você pode repor alguns desses elementos. Agora, obviamente, nem todas as rochas são ricas em elementos químicos que são importantes, né? Por exemplo, aqui é o granito. O granito ele tem uma grande proporção de silício, né? Grande proporção de silício. E o silício ele não é um elemento químico essencial à planta, né? O granito aqui, ele tem magnésio, tem cálcio, tem potássio, né? Então o granito aqui, ele é rico em potência, tem 5,46% de potássio, né? De K2O, né? De K2O. Mas ele é pobre em outros elementos. Existe uma outra rocha chamada diorito. Então a quantidade de silício diminui. Aumentando aqui, então vai ter maior quantidade de ferro, uma quantidade de magnésio bem maior, cálcio também uma quantidade maior, potássio, em comparação ao granito, diminui. O basalto é uma rocha que tem uma quantidade de silício menor ainda. Aí você aumenta aqui a quantidade de ferro, a quantidade de magnésio aumenta, cálcio também aumenta, né? No caso aqui, o potássio, o basalto é uma rocha pobre em basalto, né?
temos aqui uma outra rocha chamada dunito, uma rocha ultrabásica, né? Então, vocês viram lá na ciência do solo 1 que as rochas elas podem ser ácidas, básicas e ultrabásicas. Isso aí não está relacionado à presença de H+, está relacionado ao teor de silício, né? Então, é uma denominação que alguns pesquisadores até consideram errônea, né? Porque nós aprendemos que a acidez está relacionada à presença dos íons H+, à presença de prótons, né? Essa denominação de acidez das rochas está relacionada à concentração de SiO2, que é uma denominação errônea para alguns, né? O que eu quis mostrar aqui é o seguinte, então, a rochagem, a presença, a aplicação de remineralizadores, né? Ela se explica porque os elementos que estão presentes no solo, eles são provenientes da rocha. Então, se você quer repor alguns elementos químicos, você pode promover a rochagem. Agora, ao promover essa rochagem, você tem que ver de que tipo de rocha vem aquele pó de rocha, aquele remineralizador. Porque existem rochas muito pobres, né? Por exemplo, o quartzito, o arenito são rochas muito pobres que não se prestam à remineralização, elas não se prestam para fazer a rochagem. É muito importante que nós entendamos isso aí, né? Muitos vendedores de pó de rocha misturam as rochas para dar um equilíbrio na proporção de nutrientes que será oferecida às plantas, né? Então, com isso, nós encerramos aqui a nossa segunda aula. Espero que vocês vejam essa aula novamente, leiam o material didático e respondam a questão para a gente discutir aí na nossa próxima encontro. Muito obrigado e até logo.